Jeremias 39, nos seus últimos versículos, segundo vídeo, né? Jeremias 39 possui poucos versículos, 18 versículos ao todo, ok? Vamos fazer então do 11º até o 18º, ok? Acompanhe comigo a sua Bíblia, se quiseres. O demônio está possesso, né? O demônio não para de atazanar. Tem uns vizinhos aqui na frente aqui que são, acho que são de facção, uns arrombados aqui. E fica incomodando. Não são homem para nada. Não são homem para nada. Não. Só para incomodar os outros. Fica só na sombra. Quando começa a noite, começa a incomodar. Aí vamos fazer um vídeo aqui para expulsar demônio. Esses arrombados. Ok? Aquele que dá muita importância para palavrão e não dá importância a cumprir o mandamento, que é não matar, não roubar e não destruir. Amar o próximo, mas não aturar o inferno como dá. Isso é uma coisa totalmente diferente. Você aturar pessoas enviadas pelo inferno para te incomodar, tá fora. Você não deve fazer isso. Você deve amar o teu próximo, aquele que te respeita, aquele que respeita a palavra de Deus. Pode até te xingar, como disse Jesus, pode blasfemar contra mim, contra o que eu falo, contra o que eu penso, o que eu prego, mas jamais contra o Espírito Santo. E esses canalhas, eles ficam espizinhando a palavra de Deus, rindo, debochando, do que é levado, na verdade que é levado. Ficam rindo, estava até agora rindo ali, rindo. Eles acham que eu tenho medo deles. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, de Deus, e deixar esses sem escrúpulos para lá. Vamos lá. 11º versículo. 11º versículo de Jeremias 39. Jeremias 39, no seu 11º versículo. Eu, como já falei aqui, estou sem óculos de leitura, então é bem complicado. Tenha um pouco de paciência, mas o principal de tudo, tá? Não dê muita bola a um palavrão ou outro que a gente fala, principalmente para o inferno, né? Você não está falando para pessoas de bom caráter, né? Para pessoas de almas boas, né? Você está falando para mau elemento, né? Maus elementos. Então, gente que só faz peso na terra. Só faz peso na terra. Não ajuda ninguém, mas mata, rouba e destrói. Só que se tentar fazer alguma coisa comigo, quer dizer, tentar não vai, que nem homens são. Então, vão ficar só uivando de longe, rindo, fazendo deboche. Eu estou preparando aqui uma denúncia. Clonaram meu telefone, o chip, tudo aqui. Ficam colocando, quando eu saio, câmera e áudio para ouvir o que eu falo, para usar a minha voz, para usar minhas palavras. Enfim, ficam me espionando. Mas eu estou colhendo prova e logo vou apresentar na delegacia. Talvez amanhã, não sei ainda. Não sei. Estou pensando aqui, mas estou colhendo provas aqui para apresentar na delegacia, porque o delegado disse que gosta de prender bandido. Uma vez cheguei lá para resolver um problema que não era tão grave, e ele foi bem soberbo. Vamos ver se ele é bom mesmo para prender bandido. Vamos lá, vamos falar de coisa boa. 11º versículo de Jeremias 39. Jeremias 39, vamos lá. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzadã, cada nome, né? Esses nomes de bíblico, né? Capitão da guarda, dizendo, 12º agora, toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederá.
para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nebuzaradan Rabessarim. Olha só, os nomes bem árabe, né? Negai Sarazer, Negai Sarazer, Rabimage e todos os príncipes do rei da Babilônia. O 14º fala assim: mandaram retirar Jeremias do amo da guarda, e o entregaram a Gedalias, filho de Acão, filho de Sofã, para que o lançasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. O 15º fala assim: ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, 16º, agora, vai e fala a Ebedmeleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. 17º agora e penúltimo desse vídeo, ok? Perdão pela leitura aqui, mas é bem complicado de ler sem o óculos. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma serás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Esse é o último versículo. Vocês me perdoem, né? Mas isso aqui é vida real, tá? Não é dancinha de TikTok, né? Não é fantasia, né? Eu estou pregando a palavra, levando, eu não faço parte de nenhum sistema religioso. Né? Já falei em outros vídeos aqui. Não faço parte de nenhum sistema religioso. Eu apenas levo a verdade e vou falar um pouquinho agora dessa verdade. E é por isso que o inferno brama, quer discutir, quer se impor contra Deus, mas não vai conseguir nada. São tudo derrotados. Seguidores de Satanás são derrotados. Então, olha só, para aquele que pensa que o diabo trabalha somente no lado espiritual, está muito enganado. Trabalhou no lado físico na época de Jesus, né? Usou os demônios para matar Jesus, que trouxe a verdade. Olha só. Jesus trouxe a verdade de que o templo
era uma farsa, de que o templo foi criado pelo diabo, através de Salomão. Para vocês terem uma ideia, a parte que Salomão fala que dominou demônios, eles tiraram da Bíblia. Né? Davi perguntou a Deus se podia, que era bom fazer um templo para Deus, e Deus falou para ele não fazer templo nenhum. Acontece que Deus estava falando para ele que traria um templo que seria perpétuo. Esse templo é Jesus. Né? Aí veio Salomão, foi lá, teimou e fez o templo, achando que ele, sendo da linhagem de Davi, sendo filho, né? Quando Deus, na verdade, não estava falando nada disso. Ele estava falando para Davi que traria um templo, e esse templo era Jesus. Mas Davi não entendeu nada. Davi não entendeu nada. E Salomão, menos ainda, ou entendeu, e o diabo o usou, né, justamente para fazer a obra dele, do inferno. E construir o templo. Construir o templo sem usar as ferramentas que se deveria usar, né, para fazer o templo, pois foi ajudado por demônios. Essa é a história que temos, né, a respeito disso. E então Jesus veio para acabar com esse templo, pois estava destruindo a obra de Deus. Tanto é que ele chuta os comerciantes lá, as barracas dos comerciantes, né, e ali determina que acabaria com o templo, pois ele era o templo. Né? Derrube esse templo, ele falou, derrube esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Ele disse, nós somos o templo. Eu, você que está me ouvindo, me vendo, né? E todos que professam a mesma fé. Todos que acreditam em Jesus. Se você se diz cristão, fala, eu amo Jesus, eu acredito em Deus, saia do sistema religioso maçônico de hoje. A maçonaria está até no exército, se você quiser saber. Controla política, indústria da música, indústria, vou falando, religiosa, sistema religioso atual, que é pior do que o do tempo de Jesus. Jesus veio para acabar com o templo, tentar fazer o homem, o ser humano, entender o que estava por vir, o que estava acontecendo e para onde estaríamos indo com esse negócio de templo. E olha só onde estamos. Cobrança de dízimo que não existe, que era do tempo dos levitas e somente para os levitas, e somente as tribos, filhos de Abraão, davam esse dízimo, que eram alimentos, nada mais que isso, não era um dinheiro, era alimento, dado para os levitas. Então, quando Jesus fala, dai a César o que é de César, né? Ele pergunta o que está na esfinge, né? O que está na esfinge ali o dinheiro da época, né? Aí quando eles falam César, né? Aí então ele fala, dai a César o que é de César. Então nós precisamos dar a Deus, né? Nós somos, aquela esfinge é de César. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que dar a Deus, nos doar a Deus. É isso que ele quis dizer. E hoje em dia, os pastores, que também não existem, né? Só existe um pastor que é Jesus. Haverá um pastor e um rebanho. Eles afirmam que, com isso, né? Que Jesus está falando, então, dai a César o que é de César, dá o dinheiro, né? Para legalizar o dízimo. E se você não der, você que está no sistema religioso, se você não der, eles dizem que você está roubando a Deus. Olha isso. Dizem que você está roubando a Deus. Então, preste atenção, não seja guiado por outro pecador, igual você, ou talvez até pior. Seja guiado pelo Espírito Santo. Jesus veio e falou, eu enviarei, quando ele voltou, ele ia voltar para o Pai, ele disse, eu enviarei o Espírito Santo. E ele vai morar dentro de você. Falou para a mulher no samaritano no poço que haverá um tempo em que adorarão não no monte, não em Jerusalém, porque o templo está lá, mas eu vim para acabar com isso. Adorareis em espírito e verdade. É isso que precisamos fazer, adorar em espírito e verdade, onde estivermos. Seja no trabalho, no estudo, no chuveiro, na cozinha, no Brasil, fora do Brasil, onde estivermos. Essa verdade eu estou trazendo
e muitos estão trazendo, muitos estão despertando, e isso deixa o inferno possesso. Aí ele usa gente do crime marginal, usa gente do sistema religioso que discorda da verdade. Esses dias eu estava vendo um vídeo aqui, as pessoas, 13 pessoas contra o Tiago, que também professa a mesma fé. Aprendi muito com ele, estou aprendendo muito com ele. Começaram a rir, falando de Deus e rindo, caçoando, tendo sarro, como se estivesse falando de pelada, falando de futebol, de qualquer assunto. Então eles não respeitam e eles não estão nem aí para Jesus. Eles querem saber de dinheiro. Din-din. Preste atenção, esses lobos que estão tirando a lã da ovelha e estão tirando a sua. Quer dar dízimo, como se fosse dízimo, quer ajudar a Deus? Deus não precisa de ajuda. Mas você quer ajudar? Ajude o teu semelhante. Aquele pobrezinho que não consegue vencer as batalhas, está trabalhando, mas não vence. Por mais que ele trabalhe, tem uma família às vezes grande, né? Não teve estudo e acabou tendo muitos filhos e, enfim, né? Trabalha às vezes ele e a mulher dele, ou a mulher dele cuida da família. Enfim, um pobre, uma pessoa humilde, pobre, que precisa de pão, precisa de uma ajuda. Vai lá, paga a conta da luz dele, de coração, sem fazer escândalo, alarde, como Jesus falou, que a tua mão direita não veja, que a tua mão esquerda faça. Isso é o ídolo de Deus. Você deve ter visto já vídeos no YouTube de pessoas que nem professam a fé de Jesus, nem são cristãos. Ou se são, não têm assim um conhecimento da palavra de Deus, não ficam lendo a Bíblia, comendo pão diário que Jesus falou, usou o material para explicar o espiritual, né? O pão da vida, que é a palavra, o ensinamento. Eles nem fazem isso, mas eles inventaram algo, Deus dá inteligência para eles de fazer um vídeo lá no YouTube, e daí as pessoas que o seguem, né? Às vezes eu, você e tal, outras pessoas seguem, o YouTube vai lá, patrocínio, tem um patrocínio, alguém quer o vídeo, porque dá bastante view, e patrocina ele e ele ajuda pessoas. Às vezes uma pessoa que está precisando muito. E Deus faz isso. É Deus que faz. Então, há muita religiosidade em algo que deveria ser simples, objetivo e puro. Né? Uma coisa lógica, né? Uma coisa bem lógica. Você está vendo a pessoa necessitada, né? Como a gente vê às vezes em porta de igreja, lá no templo, às vezes, precisando de um pão, para você doar. Aí você está levando lá para o pastor está embolsando dinheiro e tal, e ficando rico, mentindo um monte, falando de dízimo, falando que se você não der, você está roubando a Deus. Quando na verdade a igreja verdadeira está lá fora, com frio, com sede e com fome. Aí as pessoas vão falar, não, mas é que eles lá escolheram a vida assim, eles não querem, são usuários de drogas, são isso, são aquilo, são aquele outro. Aí você escuta falar, não julgai. Né? Escuta falar assim, não é para julgar. É preciso discernimento sobre o que é certo e o que é errado. Né? Eu nada sei também, apenas levo a verdade. Então você analisa se está certo isso. Analisa você. Não apenas vá nas minhas palavras. Pega a palavra de Deus e leia. Com cuidado, leia a carta de Hebreus toda. Leia Atos 17, 24, onde fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então onde ele habita? Em templos feitos por Deus. No nosso coração. Ok? E vou repetir no começo do vídeo aqui. E isso não significa deixar pessoas do inferno, guiadas pelo diabo, vir te atazanar. Ok? Muito pelo contrário. Aqui, se tentar algo comigo, vai ter que me matar. Sabe por quê? Porque eu vou usar Êxodo 22, versículo 2. Leia lá. E depois me fale se eu estou certo ou não. Esses canalhas, eles pensam que
a pessoa, por seguir a Jesus, seguir a verdade, é bunda mole. E deve ser dominado por eles. Coitados. Então, estão totalmente enganados. Depois que você conhece a verdade, você fica muito corajoso, no sentido bom da palavra, e não teme a nada. Não teme a morte, você não teme a assalto, você não teme a bandidagem nenhuma. Você não teme a nada. Ok? Então, e eles sabem disso. Eles sabem muito bem disso. Então, fiquem com essa palavra. Logo eu volto com Jeremias 40, que possui muito mais versículos do que o Jeremias 39, que possui apenas 18. E a gente fará outro vídeo. A obra de Deus, que é levar a verdade, o ID de Deus, o que Deus está pedindo para mim fazer, eu jamais vou parar, a não ser que ele tire fôlego da minha, né, o meu fôlego de vida. Aí ele vai usar outra pessoa, se ele permitir isso, vai usar outra pessoa. A obra não vai acabar. Os filhos do inferno jamais vão vencer. O mal jamais vence o bem. Jamais. E haverá um tempo em que o joio, essa raça de víbora desgraçada, que é desprovido da graça, o que significa desgraçado, não mais viverá junto com o trigo. O joio será arrancado. Tanto de sistema religioso mentiroso, né, quanto de bandidagem, que ataca o ser, né, os filhos de Deus que estão em paz. E eu não tenho papo na língua com vagabundo, não. Não tenho mesmo. Não tenho. Eu era uma pessoa errada, fui errado, e eu sabia que eu estava errado. Mas tem gente que não, eles acham que estão certo. Eles acham que a Bíblia está errada e eles estão certos. Fiquem com essa palavra, meditem, ok? E até o próximo vídeo, fiquem com Deus.